Teve uma época, vamos falar um negócio aqui, eu posso falar tudo que eu tô pensando? Fica à vontade. Vai dar zebra, não? Não, fica à vontade. Por exemplo, teve uma época que teve uma campanha, foi bom também porque não é nessa direção, foi na outra, então a crítica já tem a ver com o passado. Então, não é com a atual. Manda ver. Então, os caras botavam propaganda, outdoor, de comunicadores em tudo quanto é lugar. E aí todo mundo ficava perguntando, cara, por que não tem o seu? Eu falei, tem que perguntar para os caras, não é para mim. Deve ser porque eu sou feio, né? Feio, pobre, mora longe, o cara, né? De repente, se eu fosse o meu diretor, eu não me colocaria, né? Aí no trem, rapaz, dentro do trem tinha propaganda, tinha os comunicadores dentro do trem. Eu entrava no trem e dava de cara com a foto de um comunicador. E tinha um que eu trabalhava, eu era produtor dele, o cara era brabo. Me esculhambava, rapaz. Tô te falando sério. Abre o coração, quando eu entrava no... Mas me deu a oportunidade, mas me esculhambava. Acho que tudo, quando você tem um bom fermento, quanto mais você bate na massa, mais ela cresce. É desse jeito, Brasil. Pode me perseguir que eu... né? Aí eu me identifico com um apóstolo nesse caso aí. Aí eu entrava, dava de cara com aquele ali, dentro do vagão, mudava de vagão. Falei, não, pelo menos no outro vagão tem o outro comunicador, não esse, né? Porque eu já trabalho com esse cara, eu vou ter que andar dentro do trem com ele. E a foto era tão bem feita que parecia que ele estava olhando pra mim, cara. Aí você acredita isso? Você levantava e saía e falava... Aí tinha gente que me reconhecia e falava, por que você não tá no trem? Eu falei, porque eu sou o único que tô ao vivo. Boa saída. Eu sou o único que estou ao vivo. Uma vez, quando eu cheguei na estação de trens, um dos diretores, ele estava lá. Ele sabe quem é hoje. Ele estava lá, porque ele também é fotógrafo, estava lá fazendo fotos. E eu desci do trem. Eu falei, e aí, tudo bom? Cumprimentei ele, a turma. Ele, esse é o Garcia Duarte. Eu falei, pois é, esse é o Garcia ao vivo, né? Comigo. Boa, tá certo. Então, tá maluco, então mais do que tudo que é lugar que eu vou, que alguém me chama, eu pego, falo da Rádio Tupi. Estou aqui, estou falando da Rádio Tupi. Sim. Né? E você me permitiu fazer isso aqui e tal. Aí, eu não imagina, se os caras falam, não pode mais falar, tá bom, também não falo mais. Ué. Quem vai perder mais, né? Nesse duelo, né, o Belisário diz, não chame pro duelo quem pode te ferrar. É verdade, mas eu não vou, como é que fala? Se eu cair, alguns caem junto. É desse jeito, Brasil. Eu quero aproveitar também. Eu deixo escoriações. Quero aproveitar, já que você falou da Tupi, agradecer a Tupi, né, por deixar o nosso querido Garcia participar aqui junto com a gente. Tudo que eu peço tá junto comigo, né, e a Tupi sempre ajudando, né? Barulho, hein, cara? Desceu o plástico da... muito bem. Você não quis com gás ficava durinho assim, ó. Com gás fica duro? Fica mais rígido. Sim. O duro que eu digo é falta de dinheiro, sim, né? Isso, rapaz. Super Rádio Tupi, obrigado aí por ter me deixado vir aqui, né? Se bem que estão sabendo só agora. Quando for ao ar, né? Marcar todo mundo da Tupi. Isso aí. Quando você começou lá na Tupi, você começou como... produção, não foi? Isso. Até a apresentação. Assistente de produção. Ih, rapaz. Do programa Silvio Samper Show. Silvio Samper Show, que era da madrugada. Assistente de produção. Trabalhei com uma fera chamado Arnaldo Risenberg. Um abraço para ele. Arnaldo Risenberg, excelente produtor, editor, jornalista, poliglota. Uma fera. Essa é o fera, meu. E aí, eu me sentia no Instituto Butantan, no meio de um monte de cobra, né? Não, mas no bom sentido. Aliás, às vezes nos dois, em determinado momento. O cara safo, né? Ágil, né? Pô, como é que tu faz no meio de um monte de cobra? Então, amigo, e eu falei, eu vou sobreviver e vou vencer. Maneiro. Eu acreditava que eu voltaria a fazer microfone, porque quando eu estava em Petrópolis, eu tinha lá os programas, mas era na Rádio Imperial, que é uma rádio que tem até hoje, que eu tenho um carinho muito grande em Petrópolis, mas aqui no Rio, aí tinha gente que dizia, você não vai ter, aqui é muito difícil de virar de produtor para poder comunicador. Hoje a coisa facilitou um pouco, né? Produtor fala no ar, operador fala e tal, mas naquela época tinha muitas restrições. Era mais porque não pode, que não sei o quê, papapá. Você ignorou isso e foi... E fui tentando na Olimpíada de Sydney, meu diretor, Marcos de Giacomo, Marquinhos, disse assim, eu estou precisando de alguém para fazer madrugada para poder acompanhar os Jogos Olímpicos, as transmissões, competições brasileiras e
anotar, porque naquela época não tinha tanta tecnologia como tem hoje, celular. então eu tinha que ficar vendo pela televisão a competição brasileira, anotar o resultado, quem estava competindo, que modalidade, o resultado e trazer a informação mais rápido possível para o ouvinte. Aí entrava Tupi, Olimpíada de Sydney, na Austrália e tal. Aí tinha Coli Filho, cara, que era considerado o dono da noite, fazia de meia-noite às 3. Cara, eu sentado ali ao lado de Coli Filho. E ele falava, vamos à informação com Garcia Duarte. Aí você vai já pronto, né? Que honra, que honra, falando para um Brasil de audiência, né? E nisso você ainda era produtor. E aí eu dava as informações. Que maneiro. E o Coelho Lima passou a me ouvir e um dia ele disse para mim, Garcia, posso? Ele é baiano, não, meu filho, fora do ar ele fala todo estilo bem baiano mesmo. No ar é que ele falava com mais velocidade, mas fora do ar, o verdadeiro, o autêntico baiano. Ele dizia, meu filho, deixa eu lhe falar uma coisa. Você quer que eu te dê algumas dicas? Eu falei, claro que quero. Você está falando muito gritado, não precisa gritar. O microfone da Rádio Tupi é poderoso. Aí da outra vez ele falou, não, agora você está falando muito baixo. Eu falei, como é que é? Ele falou, tem que botar vibração na voz. Arruma um jeito. Aí ele começou a me treinar. Que maneiro, leia desse jeito. Isso. Bota vibração na tua voz. E aí o equipamento se encarrega do restante. Tua voz vai sair vibrante do outro lado, você não vai ficar rouco e vai passar a vibração do esporte, porque você está falando de futebol, de futebol, de vôlei, enfim. Né? E aí, um dia ele falou, você que é isso mesmo, você é repórter? Eu falei, eu gostaria de voltar a ser apresentador, porque em Petrópolis eu fazia isso. Ele, mas devagar, meu filho, vamos lá. Você sabe fazer vozes? Eu falei, mais ou menos, né? A gente nunca pode dizer nessa profissão que a gente não sabe, né? Sim, você tem que dizer. Tu já estava ali já na cara do gol, né? Me deu para fazer algumas vozes ali de bandido, tipo, aí, perdeu, encosta, tipo aí, mão na cabeça, aí, polícia, deitado no chão. Aí eu fiz algumas coisas assim, mas ainda não era bem o que ele queria. Ele falou, meu filho, ainda está muito locutor, você tem que ser mais... tenta ser o bandido, ou tenta ser o polícia, tenta viver a situação. Aí isso é parecido com a dublagem. Você tem que ser o questão de ator, né? De atuar, né? Aí ele falou, você até leva jeito pra isso. Se trabalhar, você pode ser um radioator, sim. Você já ficou já? Mas, você sabe escrever? Eu falei, sei e gosto. E eu, durante muito tempo, produzi também a Patrulha da Cidade, nas férias do Jorge Miguel, que é uma fera, né? E eu produzia, escrevia. Olha para quem eu escrevi, para Maurício Manfrini, que é o Paulinho Gogó, Marcos Veras, Cordélia Santos, Simone Molina, né? Tanta gente que eu escrevia para essas pessoas e escrevia razoavelmente bem, a ponto do Jorge Miguel falar, cara, você pegou o meu esquema de fazer isso aqui. E aí, mas eu insisti que eu queria ser apresentador. Aí, aos poucos, ele foi me colocando para fazer uma pontinha aqui, outra ali. Recebi uma crítica de um, de outro. Quando eu vi, eu já estava dentro do barco. Pô, maneiro, hein? Quando eu vi, eu já estava dentro do barco e já estava remando. Pô, e se fosse você em outra época, falando, não vou para lá não, porque eu quero ficar ali na locução e não vou trabalhar como produtor. Você talvez teria perdido a oportunidade. Provavelmente, porque ali. A vaga que pintou na época foi exatamente de produtor. Pô, assistente de produção, depois produtor, depois uma espécie de repórter, né, para informar na madrugada. E depois eu passei a fazer rua também, ações em supermercado, propaganda de mercado.